Você já apresentou sua vida hoje diante do altar do Senhor? Já teve um tempo secreto com o Senhor? Já orou? Já esteve ali na presença do Senhor? Se você já fez isso, parabéns. Excelente, excelente atitude. Mas se você ainda não fez, faça isso comigo aqui agora. Vamos juntas estar na presença do nosso Pai, orando, buscando ao Senhor. Isso é essencial. Isso é transformador. Isso faz com que o nosso coração comece a ser cada dia mais elegante, que é o que nós desejamos, né? Veja, hoje o texto que eu quero ler com você é Lucas 4, a partir do verso 38. Fala assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Simão aqui é o apóstolo Pedro, que ele era chamado Simão Pedro. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. E aí, ainda aqui no capítulo 5 de Lucas, fala assim, Jesus fala para Pedro, fala assim, verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Aí Simão Pedro, vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E aí no verso 11 fala que, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Olha só esse texto, esse episódio com o apóstolo Pedro. Aqui, nesse trecho aqui, dá a entender que Pedro ainda só conhecia Jesus de longe, porque ele estava passando a seguir Jesus como discípulo ali, naquele momento. Mas, olha o que aconteceu com Pedro, já naquele momento, para que ele pudesse se render aos pés de Jesus. Então, veja, Pedro, ele era irmão de André, nascido em Betsaida, às margens do Mar da Galileia. Ele era casado e pescador de profissão. Se você já assistiu aquela série The Chosen, você vai se lembrar como que Pedro era espontâneo, falante, ficava retrucando tudo. Esse era o jeito expansivo de Pedro. E tanto é que aqui nesse pequeno trecho de Lucas 5, quando ele ainda nem conhecia direito Jesus, ele já retrucou, falando: olha, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Quando Jesus fala para ele jogar, né, as redes. E aí, dá pra gente perceber aqui como que ele era, assim, retrucava, argumentava, espontâneo, né? E aí aqui ele vem e todas as noites ele se encrava às águas do lago de Genizaré, lançava as redes para pescar, para abastecer o mercado de peixes, tirar desse trabalho o seu sustento. Certa feita, Jesus lhe deu uma ordem aqui, nessa ocasião aqui de Lucas 5, Jesus deu uma ordem para ele, para que ele afastasse o barco dele e lançasse as redes para pescar. Mas Pedro, argumentador, experiente, protestou, dizendo que já havia trabalhado a noite toda sem nada apanhar. Porém, aqui é interessante, né, que ele tem um clique, um lampejo. Ele argumenta, mas de repente ele tem um lampejo. Olha, aí ele fala assim: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Ele teve ali um lampejo de fé que acendeu na alma dele. E aí vira para Jesus e fala isso. E o que aconteceu? Um milagre. As redes repletas de peixes começaram a se romper. O outro barco precisou vir ao encontro dele para carregar o cardume que haviam apanhado. Pedro havia apanhado. A partir dali, Jesus fez de Pedro um pescador de homens. Como a gente leu aqui, ele se rendeu. Ele falou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele não teve jeito, ele se rendeu, ele reconheceu quem ele era e quem era Jesus, né? Aí Pedro se tornou pescador de homens. E certa feita, sua sogra, ardendo em febre, estava acamada. Ele rogou ao Senhor para ir com ele à sua casa. Jesus foi e curou a mulher,
que imediatamente passou a servir Jesus. Olha só. Aqui é interessante que quando a gente vai meditando na palavra e vendo a ação de Jesus, nós vamos vendo como que quando Jesus curava, não era uma cura parcial. Ele curava, a pessoa já pulava da cama, já estava 100% e já estava ali servindo a Jesus. Olha que coisa, como é que era naquela momento de cura, aquela cura completa que Jesus dava, né? E na casa de Pedro havia amor, hospitalidade, cura e milagres. Já pensou? Viver toda essa experiência, esse mover de Deus? Esse homem, mesmo sendo instável, porque ele tinha essa personalidade, eu esqueci o nome. Paulo tinha uma personalidade e Pedro tinha outra, diferente. E Pedro, o que a gente vê é a espontaneidade dele, que ele era falante, e até assim um pouco de instabilidade mesmo. Tornou-se um grande líder não só no grupo apostólico, mas também na igreja cristã do primeiro século. A gente vê em Atos, né? Aprendemos com a família de Pedro que Deus chama a quem Ele quer para a sua obra e capacita os chamados. Aleluias! Pedro foi chamado e Deus o capacitou, porque ele não era um exímio, assim, vamos dizer, como Paulo era. Paulo, ele era super capacitado, falava mais de uma língua, era estudado e tudo mais. No caso de Pedro, não. Ele não era, ele era um pescador de homens. Ele era um pescador de peixes que virou pescador de homens. E como Deus o capacitou e o ungiu para fazer a obra. Então, vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos capacite, que nós possamos fazer a obra dEle, que Ele venha sobre nós com o Espírito Santo dEle e que nós possamos ser úteis ao Senhor Deus. Porque quando estamos sendo úteis ao Senhor, digamos que é a melhor alegria que nós temos aqui na Terra. A melhor alegria é ser útil ao Senhor. Ser uma influenciadora. Aquela pessoa que abençoa os que estão ao redor, sejam os de perto ou os de longe. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder e ora comigo. Pai querido, louvado seja o teu nome por mais um dia, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque as tuas misericórdias se renovaram para conosco. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor não desiste de nós. Somos pecadores, Pai, reconhecemos isso, completamente pecadores. Pecamos em pensamento, em sentimentos, em imaginação, em atitudes, Senhor, em intenções. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos lava com o sangue de Jesus, nos purifique, nos ajude a não pecar, Pai. Em nome de Jesus, cobre-nos com o teu sangue para que possamos estar diante do teu altar, limpos e irrepreensíveis na tua presença. Nós clamamos a ti agora, Senhor, que assim como o Senhor chamou a Pedro, que o Senhor nos chame, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, que o nosso eu diminua, Pai, e que o Senhor nos use, Senhor, onde estivermos, Pai. Possamos ser canais de bênçãos do Senhor, sejam para aqueles que estão dentro da nossa casa, os nossos queridos, aqueles que trabalham conosco, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja entre os nossos amigos, Senhor, seja entre os nossos parentes, seja na igreja, na comunidade, onde estivermos, Pai, que o Senhor nos use, Senhor. Seja nas redes sociais, Pai, que o Senhor nos use também no online. Ó Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós e usa-nos, porque não tem alegria maior do que ser usada por Ti. Não tem alegria maior do que Te servir, não tem alegria maior do que cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Senhor, nós clamamos a Ti. Abençoa também, Senhor Deus, eu quero Te pedir a cada casa, a cada família, a cada, Senhor, necessidade, que o Senhor sabe bem todas as pessoas que estão aqui conosco, o que elas estão passando, o que elas precisam, qual intervenção do Senhor elas precisam, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, entra com a Tua provisão na vida de cada pessoa, de cada casa, de cada família. Senhor, faça-nos cada dia mais elegantes no coração, na imagem, no comportamento. Senhor, que o nosso coração seja tão elegante, tão cheio de Ti, tão cheio das Tuas verdades, que isso exale, Deus, que isso exale para fora, Pai, por meio da nossa imagem, do comportamento, da comunicação verbal e não verbal, Senhor, da nossa postura, que o Senhor Jesus brilhe e que o nosso Pai Celeste seja glorificado por meio do nosso exterior, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos, te agradecemos, amém e amém. Amém. Encaminha esse vídeo para alguém, abençoe alguma pessoa com esse vídeo. Deus te abençoe, sigamos juntas e venha para o nosso projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. Ah, e não esquece, já deixa o seu like e também se inscreva aqui no canal. É muito importante ter você aqui conosco. Grande beijo, até mais.